Bem, a gente estamos começando agora o nosso segundo encontro aqui de ética e cidadania, ou ética e relações interpessoais. E nesse modo a gente está na segunda aula que vamos tratar sobre assédio sexual e assédio moral. Na realidade, como são dois assuntos muito extensos, a gente vai dar prioridade nesse vídeo agora para assédio sexual no trabalho. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre assédio moral, que às vezes é uma consequência do assédio sexual, nem sempre, mas existe em alguns casos. E também as suas características, quais a diferença de um para o outro, por quê? Porque são assuntos que são de extrema importância no ambiente de trabalho. Às vezes o assédio acontece e a pessoa, tanto o assediador, quem está assediado, às vezes nem sabe que isso está acontecendo. Existe uma cultura muito grande de certos galanteios, de certos comportamentos em que muitas vezes passa despercebido essa questão do assédio. E aí a gente está exatamente trazendo a discussão esse assunto, porque é interessante que todas as pessoas que estão se preparando para o mercado de trabalho, elas também possam ter contato com isso. Veja bem, aqui no canal a gente já falou sobre técnicas de venda, gestão de pessoas, e agora a gente está no terceiro modo, que seria ética e relações interpessoais, ou então ética e cidadania, tanto faz, às vezes muda só o nome. Bem, então vamos lá. Em relação ao assédio sexual no trabalho, como o próprio nome diz, sexual, então é aquele tipo de assédio em que realmente a pessoa, principalmente a mulher, a gente está num país em que ainda existe um machismo muito forte, e isso às vezes passa até a ser uma coisa cultural de certa forma, eu vou explicando aos poucos o porquê, e quase que natural. É claro que jamais vai ser uma coisa natural. Juntando também com a questão do capitalismo, isso aí ainda piora, porque a mulher ela é sempre vista como se fosse um ser inferior ao homem. No mercado de trabalho, isso aí, por mais que a gente tente quebrar, isso aí vai demorar bastante tempo para que a mulher realmente ela possa ter dignidade, ela possa realmente ocupar aquele espaço que ela merece, porque ela é igual, se a gente pensar em termos, em todos os sentidos, tanto psicológico, as condições físicas, tudo. É claro, pode ter alguma limitação na parte física, mas isso aí tem algo em relação ao seu próprio corpo, porque ela também necessita, ela que fica grávida, né, toda a gestação dela, então necessita também de um corpo um pouco diferente, mas isso não significa dizer que ela seja incapaz de desenvolver alguma atividade no seu dia a dia, social, pessoal, profissional. Bem, então o assédio sexual no trabalho traz-se um tipo de violência psicológica, que por seu intermédio a vítima é perseguida no ambiente de trabalho e até mesmo fora dele também, né? Com uma série de investidas de conotação sexual. Então aqui a vítima é obrigada, digamos, a receber repetidamente galanteios, olhares libidinosos, proposta de casamento, entre outros tipos de investidas, podendo chegar inclusive a ser bolinada. Então veja bem, aquela questão em que o cara, a gente vê isso direto no meio social, ele se acha no direito, ele acha que por ser homem, ele tem que estar cantando as mulheres, dando cantada. Por ser homem, ele tem que chegar junto, e a partir daí pouco importa se ela quer ou não. Muitas vezes um não dela ele acha que é apenas porque ela está querendo dar uma de difícil. Para ele, a mulher ela seria vista exatamente dessa forma. Então é algo estranho para o nosso dia a dia. Sim, não são todos os homens que agem dessa forma, mas muito age. Às vezes você está dentro de um transporte coletivo, o cara senta ao lado da mulher e já fica ali olhando para ela de uma forma que perturba, fica mexendo mesmo com ela, né? Puxando determinados assuntos que ela não está nem afim de conversar, até porque ela não conhece aquela pessoa nem nada, mas essas coisas todas acontecem e isso começa a ser o assédio. E quando tem essa conotação a sexo sexual,
No ambiente de trabalho, às vezes é maior porque a vítima e o agressor, eles estão ali boa parte do dia e praticamente todos os dias, porque eles trabalham naquele ambiente. Então, é mais fácil do agressor ele até planejar como chegar em sua vítima. Mas vamos lá. Se o assediador for o chefe da vítima, geralmente a esta é proposta uma promoção, na qual implícita ou explicitamente fica colocada a exigência da prestação de favores sexuais em contrapartida. E quando a mulher ela vai estudando, faz faculdade, tudo mais, ela consegue todos os pré-requisitos para subir de cargo dentro da empresa. O tempo de experiência que ela tem, o comportamento como ela trabalha também. E a partir daí, o seu chefe começa a propor algum tipo de jogo, faz algumas propostas indecentes, para que através daquela proposta ela possa subir de cargo também, né? Facilite ela. Ou então ele tem uma determinada vaga, pretende dar para alguém, mas se alguém sair com ele. Isso aí a gente vê muito em todos os tipos de trabalhos, principalmente, por exemplo, as atrizes em Hollywood mesmo muitas vezes já vem reclamando de seus chefes e aquelas pessoas que trabalham também com elas, que não são chefes, mas que têm um status bem maior que ela. E o homem, na parte cinematográfica, sempre teve um espaço maior do que a mulher. Na rede de televisão, na parte jornalística de uma forma geral, principalmente quando também trabalha com esportes, né? Mulher que participa de equipes para transmitir jogo de futebol, analista, como se fala, né? Muitas sofrem esses preconceitos também. O tempo todo há um assédio sexual muito forte. E nas demais empresas, algumas pode ser que diante de um grande grupo de pessoas e em contato direto com o cliente, pode ser que não seja tão explícita essa forma de assédio. Mas quando alguém ela se acha no direito de dar em cima, de perseguir determinada pessoa diante das suas necessidades, digamos assim, por olhar para a mulher e ver como objeto de uso e não ver como uma pessoa que ela também tem direito à dignidade, então é claro que esse agressor ele vai procurando formas de chegar à sua vítima. O assédio sexual no trabalho igualmente pode se configurar sob ameaça de represália como remoção, preterimento em lista de promoção ou mesmo despedida. Então vamos lá. Remoção é tirar a pessoa daquele local que ela trabalha, que ela gosta de trabalhar, que ela se sente bem, para um outro local que às vezes não é tão bom assim, ou que é distante da sua casa. Isso aí seria remoção. Preterimento em lista de promoção na empresa ela sempre tem aquela cultura de promover internamente também os seus funcionários. E muitas vezes aquele chefe que está assediando determinada pessoa, ele sempre deixa aquela mulher que tem condições também de ser promovida, vai deixando ela de lado e sempre dando proposta. Olha, se você realmente sair comigo, se a gente for jantar alguma coisa, então eu lhe promovo. E vai deixando de lado. Ela não aceita, ele também não dá aquela promoção. Ele sempre vai inventando alguma história de que ela não está preparada, que há outra pessoa melhor que ela e vai deixando ela de lado. Ou então a despedida é tirar mesmo, seria mandar embora, né? Existe até esse caso. Inventa, até se possível, uma justa causa, alguma coisa assim. Cria uma situação, um tipo de cilada dentro da empresa que a pessoa cai e a partir daí ela é mandada embora. Então, mas como é que esse assédio sexual ele originou? É algo que, mesmo não tendo esse nome, já existe por muitos e muitos tempos, né? Por quê? Porque a mulher, se você olhar bem, até mesmo quando a gente pega os grandes livros religiosos das principais religiões do mundo, como é o caso do cristianismo, do judaísmo e islamismo, por exemplo, a mulher ela é colocada sempre inferior ao homem. Agora, é Deus realmente que coloca ali? Não. Essa história de dizer que é uma inspiração divina não se vai dizer que é Deus, até porque Deus não vem aqui
esse materialismo, um homem vai escrever algo. Não, não é isso. Veja bem, se você abre a Gênesis, você vê que a mulher lá, ela foi criada para servir o homem. No tempo de Adão e Eva também, então Adão se sentia sozinho, tal, naquela história toda, e resolve pedir ao Criador uma companhia para lhe fazer, uma pessoa ao seu lado para fazer companhia. E aí, da sua costela nasce. Então veja bem, a situação da mulher já na história do surgimento da humanidade já começa de forma inferior. E aí eu te pergunto, será que realmente isso foi Deus realmente fez isso? Foi assim que houve a criação? É claro que não, né? Hoje nós que estamos mais dentro da ciência, eu sou religioso, mas eu não sou obrigado a aceitar tudo isso aí como se fosse uma verdade, e sim uma forma alegórica de querer mostrar como as coisas surgiram. Até porque jamais a gente vai saber realmente como foi. Mas toda essa ideia já vai colocando a mulher na sociedade como se ela dependesse do homem, quando na realidade não é isso. A relação de homem e mulher é como ela é que dá a luz, como ela é que cria os filhos. Então é normal que a mulher, nesse período aí, hoje em dia as coisas já mudam mais, mas nos primórdios, nas primeiras sociedades também, primeiros horizontes tribais, a mulher ela ficasse em casa, cuidasse dos filhos, né, desse toda a produção da família, e aí também vai fazer a comida, etc. Tal, enquanto o homem sai para buscar a comida, enquanto o homem sai para trabalhar, né? E aí o homem, a cada tempo mais, ele vai ficando mais musculoso, mais forte e tudo mais, porque ele, às vezes ele precisava também lutar. Durante a caça, ele também precisava até guerrear, se fosse possível. Então, existiu, sim, a partir de um certo momento, a necessidade natural de que o homem fosse mais forte, que ele fosse o protetor, digamos assim. Mas isso não daria, de forma nenhuma, a consequência, ou sei lá, o direito de dizer que ele é superior à mulher, porque enquanto isso a mulher está preparando de tudo. Quanto isso, se ele sobrevive, se ele tem comida também, se ele chega em casa e tem uma aconchego, é porque a mulher também preparou em relação a isso. E seus filhos crescem também depende da mulher. Então, essa relação ela foi colocada, a mulher, muitas, sem muita saída, é como se aceitasse isso daí. E a gente chega, por exemplo, na Santa Inquisição, em que as mulheres em que era dotada de inteligência, que ela discutia determinados assuntos, algo que só era permitido para os homens, elas eram consideradas bruxas, eram queimadas na fogueira, né? Hoje mesmo, eu mesmo sou muçulmano, mas aí não concordo com tudo, não concordo com o assim, pro meu dia a dia, não vou discutir uma questão religiosa de uma forma ampla, porque cada pessoa tem uma forma diferente de ver as coisas, mas eu não me preocupo, não tenho a preocupação de quando eu morrer eu ter 70 virgens me esperando. Isso é algo que a maioria dos muçulmanos acredita. Eu não, eu acho até melhor nem ter isso aí, porque você hoje já tem condições de estar com uma pessoa ao seu lado, muitas vezes você não dá conta. A realidade é essa, você às vezes não dá conta de uma pessoa direito, você tem que fazer de tudo ali para estar bem em todos os sentidos. Imagina você ainda ter 70 mulheres, né? É algo doido, é algo que não passa da minha cabeça e que não tem necessidade. Então, veja, isso daí também é uma forma, um machismo, assim como a maioria dos reis, né? Mesmo no período feudal também, eles tinham seu harém e a partir daí cheio de mulheres só para ele. Então, existem situações em que a gente só mostra, só observar essa parte do machismo, e temos que lembrar que aqui no nosso país, até a década de 80, nós vivíamos a era patriarcal, em que o homem ele era dono da família, ele tinha a mulher e os filhos como propriedade sua, né? Então, a partir daí, vamos lá, o feudalismo. O que é que acontecia já no período do feudalismo? O senhor feudal, ele tinha direito de passar a noite de núpcias com a esposa do servo da gleba, o recém-casado. Então, essa prática era chamada de jus primae noctis, que seria direito de primeira noite. Isso aí foi abolido na França a partir de 1400, 1409, sendo que é como se a lua de mel pertencesse ao chefe, não realmente ao esposo. Isso é uma das situações.
É claro que em determinadas tribos, em determinadas sociedades primitivas, e não tão primitivas assim, mas que vivem guerras, existem algumas situações em que o homem pode casar com várias mulheres, mas aí já muda um pouco dessa situação, porque a necessidade de gerar homens para proteger a sociedade e também prepará-los para guerras era muito grande. A necessidade, e morria muita gente, então eram 3 irmãos. Se um morreu, digamos assim, o outro ele teria direito de também ficar com a mulher daquele que morreu, mas era ficar cuidando, era ficar dando toda assistência também. Então existe uma diferença muito grande, era uma necessidade em que, por exemplo, nós no Brasil aqui nunca precisamos, é por isso que não há esse tipo de prática também, aqui não é aceito. Você sempre, a bigamia ela não existe, existe a monogamia, mas em outros países ainda há necessidade, em alguns países do Oriente Médio mesmo, da África, ainda há essa necessidade como preservação da espécie. Mas isso ainda foge um pouquinho dessa questão do assédio. Só que a partir do momento que a Revolução Industrial, por exemplo, o homem sai do campo, ele deixa de ser artesão, ele deixa de ter a sua função, ser especialista em alguma coisa, alfaiate, ou seja o que for, e ele passa para as grandes fábricas. E a partir daí ele perde a sua identidade e passa a ser apenas um fazedor de uma determinada operação. Nisso também há necessidade, como a grana é pouca, não tem condições de manter a família, a mulher também vai para o mercado de trabalho. E a mulher chegando no mercado de trabalho, num ambiente onde a maioria são homens e que ela passaria muita parte ali em contato, fez com que também houvesse esse assédio. Esse assédio sexual ele vai aumentando. Muitas mulheres elas vão sendo obrigadas a também pagar determinadas prendas por ficar com esses, principalmente os que estão superiores a elas. Só que nesse mesmo tempo começa também a jornada, o direito também, a luta pelo direito, né? As mulheres começam também a luta pelos seus direitos civis, principalmente nos Estados Unidos, e aí começa a ter mais visibilidade essa questão do assédio sexual, né? E eu falo aqui também, já visto que o assédio sexual no trabalho passou a ser encarado como uma forma de discriminação inaceitável contra as mulheres, a exemplo da praticada contra os negros. Então era algo que começou a ser observado. Depois, sobre isso, Foucault até fala que a cultura da época era o seguinte: durante muito tempo se tentou fixar as mulheres à sua sexualidade, dizendo, vocês são apenas o seu sexo. Dizia a elas há séculos essa parte. E esse sexo, acrescentaram os médicos, é frágil, quase sempre doente e sempre indutor de doenças. Vocês são a doença do homem. Então veja, era desse jeito que era tratada as mulheres, e que a partir do momento os movimentos feministas foram mudando isso, inclusive dizendo, então vocês nos consideram como sexo por natureza? Tudo bem, então sejamos sexo, mas em sua singularidade, sua especificidade irredutíveis. Tiremos disso as consequências e reinventemos o nosso próprio tipo de existência, política, econômica, social, ou seja, nós temos o nosso direito também dentro da sociedade. Nós somos pessoas como qualquer uma outra, né? Essa é a realidade. De acordo com Alice Monteiro de Barros, em uma pesquisa feita aqui no Brasil, no princípio de 1995, constatou-se que 52% das mulheres que trabalham, que se encontravam no mercado de trabalho, elas já haviam sido vítimas de assédio sexual, né? Veja, 52%. Esse número nos dias atuais, por incrível que pareça, poderia ter diminuído, mas não. É claro que aumentou muito. É claro que hoje muitas mulheres elas já são orientadas, elas já têm como buscar os seus direitos, elas denunciam também os seus agressores, mas é uma prática que ainda se torna difícil, porque em muitos casos essas mulheres ela não tem apoio de nada, ela não tem como comprovar, a não ser que ela grave, porque as próprias pessoas que estão ao seu lado têm medo de ser testemunhas sobre aquilo que viram.
As mulheres receiam de denunciar o assédio sexual no trabalho, uma vez que temem perder o emprego ou a boa fama. As ocupantes de cargos mais modestos são as maiores vítimas, já que a perda do emprego ameaça a sua própria subsistência e a de sua família. São aquelas mulheres que ela toma conta da casa, propriamente dita, são mães solteiras, ela toma conta da sua própria família. Então, ela prefere continuar naquele meio em que existe o abuso sexual, o assédio sexual, do que perder o seu emprego, porque aquela grana é o que faz ela sobreviver. Então veja a situação e que ponto chega. O assédio sexual no trabalho redunda em um ambiente de trabalho tenso e hostil, provocando dor de cabeça, de coluna, de estômago, além de insônia, depressão, falta de concentração, de interesse pelo trabalho e às vezes chega até o suicídio. E por quê? Porque a pessoa todo dia, ao sair de casa, a pessoa já sai sabendo que algo de ruim vai acontecer. Já sai sabendo que vai se encontrar com aquela pessoa que ela não gostaria de encontrar e que vive lhe importunando. Então, isso aí chega um momento em que você fica totalmente impotente e não sabe o que fazer. Não adianta você falar para as pessoas em sua volta que o seu chefe está ali assediando, quando na realidade essa pessoa ela tem grande status, um poder no meio social, todo mundo vê ela como uma pessoa de prestígio, de caráter, quando na verdade ele não tem caráter. Isso acontece não só dentro do ambiente de trabalho. Os grandes líderes religiosos, por exemplo, veja esse João de Deus, muitos dos pastores e até padres, aqueles padres em que a comunidade toda confia nele e que ele às vezes começa a assediar um adolescente, né? E essa adolescente ela não sabe o que fazer, algumas ainda conseguem gravar, outras prefere continuar, não é porque ela gosta daquela situação, porque até isso aí há uma forma machista de analisar o caso. Se a mulher não denuncia é porque ela está gostando, não. Na maioria das vezes é porque ela não tem apoio. Vou dar outro caso muito prático, dentro do ambiente mesmo familiar, a mãe que tem uma filha adolescente e que separa do marido. É claro que independente da situação que separa, essa filha ela tem uma relação pai e mãe. Porém, de repente, essa mãe ela se apaixona por outro cara e esse cara vem para dentro de casa. Então passa a ser o padrasto dessa adolescente. E essa adolescente sua enteada. Só que ao passar do tempo, esse novo cara, mesmo com todo o apoio da família, né, dessa mãe, tudo, o que é que acontece? Ele sabendo que ali ninguém vai desconfiar dele, ele começa também a colocar as unhas de fora e começa também a dar em cima dessa adolescente, a provocar, a assediá-la sexualmente. Essa adolescente, ela começa a entrar em conflito consigo mesma, porque ela se sente culpada. Segundo, ela sabe que não pode falar nada para a mãe, porque senão a mãe não vai acreditar, nem para a família, nem para ninguém, porque essa pessoa que agora está na sua casa é vista como uma pessoa de caráter, de personalidade, uma pessoa que tem status. Então muitas vezes a mãe até vai se virar contra ela e vai dizer que o que ela realmente quer é destruir o casamento. Então veja bem, é uma situação que às vezes a mulher já passa dentro de casa. Às vezes ela passa com um tio, com um primo, com o próprio pai também, que é mais complicado ainda. E é claro que o assediador ele procura as formas que ele acha mais concretas. Se ele realmente pode ser ameaçado em algum momento, ele passa a ameaçar mais ainda, até de morte, essa pessoa. Então veja bem, são situações em que vivemos aqui no país e que também é passado para o mercado de trabalho, porque o agressor sempre será o agressor. Ele sempre será aquele machista que ele acredita que pode tudo. E como ele sabe que existe a lei ali perto dele, então ele procura situações para tentar chegar às suas vítimas e aquelas vítimas que ele acha que seja presa fácil. Por outro lado, a repressão ao assédio sexual no trabalho ganhou impulso a partir da Constituição de 1988, que está até hoje, né? Quando a gente vê que no seu artigo 5º deixa bem claro que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que residam aqui no país
A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí a gente vai direto aqui, para o inciso 10 aqui, que fala o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação. Então, a partir do momento em que começa a mexer com grana e o cara tem que pagar, o cara fica um pouco ali na dele. Por quê? Mesmo assim, ele sabe que a questão de ser preso por isso aqui é diferente da pedofilia, do estupro, né? Que você vai pegar uma punição maior. Então, o assédio em si, na realidade, nem dá cadeia, pode dar cesta básica, pode algum trabalho comunitário, mas não dá cadeia, propriamente dito. E a emenda constitucional 45 de 2004, então, ela assegura que a Justiça do Trabalho é que pode realmente, compete a Justiça do Trabalho processar e julgar também essas ações de indenização por dano moral ou patrimonial. E que muitas vezes, se acontece no ambiente de trabalho e se o empregador ele não observa isso, às vezes é a pessoa que está sendo assediada, procura tudo, mas ele não observa, mesmo que não seja ele o assediador, a empresa é responsável por isso aí, né? O assédio sexual no trabalho consiste em um ataque frontal aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, do trabalhador, da igualdade entre os trabalhadores e da liberdade sexual, porque a pessoa é livre para poder ficar com quem ela quiser e não ela ser obrigada a ficar com quem realmente deseja ficar com ela. Não pode. Aqui também eu deixo para os senhores dois tipos de assédio. É claro que, como o próprio conceito de assédio é difícil da gente colocar no papel, existem várias formas de acontecer o assédio, e a Constituição brasileira, a norma jurídica vigente, ela também não procura delimitar, ela procura analisar caso por caso também. Então a gente vê aqui dois tipos. O primeiro tipo de assédio sexual é o que a gente chama de chantagem, também chamado de quid pro quo, que seria o que? Isso por aquilo, toma lá da cá. Em outras palavras, a vítima cede ou será despedida, ou então perderá a chance de exceção profissional, que a gente já vem falando desde o começo do vídeo. Então esse tipo aqui de assédio a gente vê demais, principalmente quando o assediador ele é alguém que está acima, tem ascendência sobre a vítima. Se você olhar bem a hierarquia, né, da empresa, a gente já trabalhou em outras aulas, quando a gente estava em gestão de pessoas, trabalhou sobre essa questão, sobre o organograma da empresa, e você vê que tem as camadas dentro do dono da empresa, o supervisor, tal, até chegar embaixo. Então existe uma hierarquia. Muitas vezes esse tipo de assédio é por alguém que está acima, ou pode até ser também por um cliente também, que é muito importante da empresa, um acionista, não sei, mas ela sempre é praticada por alguém que está acima dela. Vale dizer que necessário faz o agressor tenha condições reais de prejudicar profissionalmente a vítima. Então, se ele tem condições, ele vê que dá para fazer, ele investe. A assimetria dessa relação impede o revide da vítima, deteriorando a sua qualidade de vida no bem de trabalho. Então, ela se vê incapaz de denunciar. Denunciar quem? Se é o seu próprio chefe, né? Quem vai acreditar nela? E a partir daí, com certeza, ela vai ser perseguida. Pode não ser mandada embora, mas as coisas não vão ficar legal para ela. E de acordo com Pamplona Filho, se há uma anuência da vítima, ainda que viciada na prática da conduta de natureza sexual, esses fatos, a priori, transbordam dos limites do assédio sexual para alcançar a questão do abuso sexual, inclusive dos tipos penais correspondentes. E ainda, abuso sexual, por seu turno, que continua integrado à esfera da responsabilização do empregador. Tudo isso acontece e se está dentro da empresa, o empregador, independente que seja ele ou não, ele é responsável sobre isso. Outro tipo de assédio sexual aqui é o que a gente chama ambiental ou por intimidação. Esse tipo de assédio sexual implica uma série de atos difusos capazes de estabelecer um ambiente de trabalho hostil e humilhante para a vítima. Se ela não aceita, as coisas vão começar a se preocupar. Em outros termos, são observações sexistas, olhares lascivos, proposta de encontro amoroso, palavras ou gestos ofensivos de cunho sexual,
apalpadelas, né, que envenenam a atmosfera do ambiente de trabalho. Muitas vezes a mulher está aqui, o cara sabe que ela não gosta de determinados assuntos e ele prefere conversar com seus amigos coisas que realmente ela não deveria escutar, prefere falar de cenas também de sexo e tudo. São práticas em que aquela pessoa sempre está na pior, ou procura falar diretamente dela com outras pessoas também. Tal comportamento, porém, só pode ser considerado assédio sexual no trabalho ambiental quando, mesmo depois de expressamente rejeitado pela vítima, continua a ser praticado de modo a deteriorar o clima de trabalho. Então veja bem, a pessoa conta umas piadinhas, faz isso, faz aquilo outro, fala mesmo com aquela pessoa naquele momento. E a pessoa não gosta disso, e demonstra que não gosta. No momento em que essa prática continua, que não é só a prática de mexer com a pessoa frente dito, não. O comportamento geral dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir daí, pode ser considerado assédio. Se a pessoa dá uma cantada em outra, veja, a questão de fletar, a questão de dar em cima, como a gente fala, cantada, paquerar, isso é algo normal. Mas que normal? Normal até o ponto em que a pessoa aceite. No momento em que existem duas pessoas, estão conversando, tal, tudo mais, e um cara resolve chegar junto, e essa pessoa diz que, infelizmente, que gosta dele como amigo, que já é comprometido com alguma coisa, a pessoa tem que cair fora na hora. Se ele continua, então o assédio começa a partir desse momento, né? Porque é impossível que duas pessoas comecem a namorar, só olhar um para o outro e de repente não. Alguém chega junto. A realidade é essa. Então, isso aí nós também não podemos considerar como assédio de forma alguma. Isso é normal. Agora, a partir da reação dessa pessoa, de aceitar ou não, é que pode ser considerado. Se ela não aceita, então pode a insistência por isso, então isso aí que seria o assédio. Essa conduta é comumente praticada por colegas que ocupam a mesma posição hierárquica da vítima, uma vez que não tem poder para despedi-la ou denegar a promoção. Vale dizer, embora também possa ser de forma vertical e geralmente um assédio horizontal. Essa questão de você estar o tempo todo ali fazendo com que aquela vítima ela fique humilhada, ela não gosta, muitas vezes exatamente isso. A pessoa ela não tem um poder como no outro tipo de assédio, um poder de dar as cartas do jogo. Ela simplesmente tem vontade de ficar com aquela pessoa. Como ela não pode, trabalha junto com aquela pessoa, então faz tudo para transformar a vida daquela pessoa em um inferno. O sujeito teve parceiro da relação sexual do trabalho. De acordo com Pamplona Filho, de uma forma geral, o assédio sexual no trabalho é praticado por um homem contra a mulher. Isso porque é mais comum o preenchimento de posto de trabalho que implique subserviência por parte do sexo feminino, como no caso clássico, secretárias, enfermeiras, empregada doméstica. Ou seja, quanto mais a vítima ela está numa situação hierarquicamente falando dentro da empresa de inferioridade, esses cargos que é considerado também assim mais simples também, mais fácil esse agressor ele atacar, né? No entanto, o oposto também pode ser verificado, observando a mulher como agressora e o homem como vítima. Uma dona de empresa, uma gerente, e às vezes ela começa a dar em cima de um cara, e esse cara ele é religioso, ele é uma pessoa comprometida, ele não está afim, seja qual for o motivo, que também não precisa ser alegado motivo, basta que a pessoa não esteja afim. E ela insiste nessa forma de quase que uma ameaça, ou você sai comigo, ou você vai ser despedido, ou isso, aquilo, outro. Então, acontece. Nessa situação, e também tem a questão do assédio sexual levado a cabo por pessoa do mesmo gênero sexual também. Nestas duas situações, o homem que está numa sociedade machista e que até a sua própria família é machista, ele dizer que está sendo, ele chegar a reclamar que está sendo assediado por uma mulher, é como se pegasse mal para ele, a própria família, a sociedade, as mulheres, os colegas, tudo vai dizer que ele não gosta da fruta, que ele não é homem suficiente, que ele é isso, que é aquilo outro, como se o homem, ele por natureza, por ser homem, ele fosse obrigado a aceitar esse tipo de coisa, quando na realidade ninguém deve ficar com ninguém, a não ser que esteja a fim de ficar com essa pessoa.
ninguém deve namorar, manter relações sexuais com a pessoa que simplesmente ela quer ter. Não, você tem que pensar em si. Claro que na relação a dois é que se pensa nos dois, mas nesse caso é o interesse seu. Se você não tem interesse, pronto. Isso é mais que importante para a lei, para que você possa realmente exigir a sua dignidade, exigir a sua privacidade, o seu espaço ali que tem que ser respeitado. Segundo Pamplona, os atos de instigamento sexual podem ser precedidos por mais de um colega, em função do próprio meio ambiente de trabalho. E ele continua ainda: o assédio sexual trabalhista poderá ocorrer também entre colegas de serviço, entre empregado e cliente da empresa e até mesmo entre empregado e empregador, figurando esse último como vítima. Pode acontecer também, né? Empregado e empregador é quando a funcionária também ela começa a sediar o dono. Isso acontece, né? É muito difícil que o empregado comece a sediar a dona da empresa, não, porque o machista, querendo ou não, ele também é covarde, essa questão assim, superioridade, ele sabe que tem determinados momentos que ele não pode chegar, né? E ele levar um fórum não, para ele é a pior coisa que existe. O machista, por exemplo, hoje a maioria das mulheres que estão conhecendo seus direitos, que estão também mudando um pouco da sua, sendo mais ativista no dia a dia, mais empoderada, então o cara já sabe que não pode mexer com ela porque vai ser agredido, vai levar uma resposta e não vai ficar bem. É mais fácil ele procurar aquelas vítimazinhas que fica quietinha, tímida, não sabe o que fazer, se desespera por ali, mas que não reage. Para ele é muito mais fácil. Então, aqui vamos aos métodos de assédio sexual no trabalho. Existem muitas formas e é por isso que a lei em si ela não consegue enumerar essas formas. Ela deixa para que no momento que acontece analisar caso por caso, ao invés de ter uma lista já pronta dizendo o que é assédio e o que não é. Mas veja, olhares lascivos, persistentes, capazes de constranger a vítima, aquela pessoa que mesmo diante de si, o olhar é normal. Se eu estou a fim de olhar para alguém, ninguém vai me impedir de olhar, ou se a mulher também está a fim de olhar, vai olhar, porque isso é normal. Agora, o que é esse olhar? A pessoa está aqui junto de você e você está ali dando uma checagem geral com ela de olho, de cima a baixo, olhando para algumas partes do corpo dessa pessoa e direto mesmo na frente dela. Pois isso aí é algo que é o que chama de olhar racismo, persistente e constrange também. É você olhar a pessoa como mercadoria. Gestos obscenos também, exibições de vídeo, desenhos de fotografia pornográficas no ambiente de trabalho, que isso constrange mais. É como você procura fazer com isso para chamar a atenção da pessoa, que na verdade você está constrangendo, porque ela não quer nada daquilo. A vida íntima dela, se ela quiser alguma coisa de vídeo, desenho pornográfico, ela vai ter com a pessoa que ela gosta, não com qualquer um outro. Comentários grosseiros sobre a anatomia da vítima, de chamar ela de gostosa, disso, daquilo, outro, né? Não é somente esse comentário desse tipo. É claro que achar que se a pessoa está com uma saia curta, uma roupa muito colada do corpo, um grande decote, que ela está ali propícia ao sexo, por exemplo. Seria algo desse tipo. Convites para encontros sexuais, envio de correspondência, e-mail, telefonemas com proposta de natureza sexual, bolinar a vítima, entrega de presentes de cunho erótico, piadas de duplo sentido, gracejo, mau gosto e apelo sexual. E a Organização Internacional do Trabalho, ela também coloca algumas práticas aqui que poderia ser considerada, por exemplo, insultos, observações, insinuações, comentários inadequados sobre a maneira de vestir de uma pessoa, sobre o seu físico, idade, situação familiar, porque o abuso sexual, ele também, na hora que você está fofocando, comentando com outra pessoa também sobre aquela outra, é também um abuso sexual. Você acha, olha, ela anda desse jeito, essa tatuagem que ela tem, e começa a comentar da cor do cabelo, do piercing, isso, aquilo, outro, e como se ela fosse uma mulher da vida, uma mulher fácil, de vida fácil, algo desse tipo. Então isso também é assédio sexual. Deixa eu ver aqui. Atitudes arrogantes ou paternalistas, contrárias à sua dignidade, quando o homem se acha no direito de mesmo na frente dela dizer que aquilo ali não é roupa digna para ela vestir, que ela deve se vestir dessa forma.
Isso aí a gente vê muito, por exemplo, há pouco tempo houve até o caso de um condomínio em que as pessoas se juntaram, né, saiu no Jornal Globo, e deixaram um bilhete para uma garota para que elas pudessem, dentro do prédio, usar outro tipo de roupa. Quando na verdade ela estava saindo para academia, ela tinha um jeito dela e sei lá, vai andar de short ou não é um direito dela. Mas as pessoas estavam se sentindo incomodadas por isso, né? Veja a situação que chega. Então, isso aí também é assédio. Convites ou pedidos impertinentes, implícitos ou explícitos, acompanhados ou não de ameaças. Olhares lascivos, a outros gestos relacionados com a sexualidade e contatos físicos desnecessários, como por exemplo toques, carícias, beliscões e agressões. Na Europa, duas pessoas, por exemplo, lá, quando estão conversando, dependendo de ser homem ou mulheres, ele tem uma certa distância. Não existe esse contato total. No Brasil, há um contato maior e no Nordeste existe também até o toque. A gente conversar com alguém tocando na pessoa. Algo que em muitos estados isso também não é visto numa boa, né? E imagina ainda a situação em que o cara se acha no direito de tocar no rosto da mulher, alisar o cabelo, né? Tocar no seu braço, no ombro, algumas coisas desse tipo, que esses toques e carícias é algo que é muito íntimo. A pessoa aceita ou faz com que ela goste, não é com qualquer um que acha que está no direito de fazer, né? Então, aqui também tem a lei da Costa Rica, que enumera métodos de assédio por chantagem, intimidação, como requerimentos de favores sexuais que impliquem promessa de tratamento especial, ameaça física ou moral de danos ou castigos referentes à situação atual ou futura do emprego ou de estudo de quem receba, ou exigência de conduta cuja sujeição seja condição para o emprego ou estudo. Então, a pessoa que está numa empresa, até funcionário público mesmo, que de repente ela tem uma bolsa de estudo para estudar em outro estado ou em outro país, e que às vezes o seu superior chega e fala: olha, você vai, mas eu aceito você ir, mas e tem assim essa condição, né? Ou então eu consigo uma bolsa para você, mas a gente vai junto tal, e lá a gente vai ficar no mesmo hotel tal, e por aí vai. Então já deixa uma certa condição para que aquela pessoa consiga algo. Finalmente, Alice Monteiro de Barros, ela esclarece que há um tipo amplo de comportamento que pode ser considerado como assédio sexual. Se a conduta é indesejada, não razoável e ofensiva à pessoa da vítima. Pronto. É algo que está importunando a pessoa já demonstrou que não está gostando e continua, é assédio. Só basta a partir daí olhar se é assédio moral ou sexual. Se a recusa ou aceitação dessa conduta seja considerada para a tomada de decisões que afetem a formação profissional ou do emprego, quando no momento que a pessoa recusa, ela começa a ser perseguida, ela começa a ficar distante do carro que ela almejava também, da ascensão dentro da empresa que ela tem direito, pelas qualidades, pelo estudo que ela teve. Então, quando é colocado algum tipo de castigo em relação à sua decisão de não aceitar o assédio, então a investida do assediador, então com certeza isso aí é um assédio sexual. Se a alegada conduta cria um ambiente de trabalho intimidamente hostil ou humilhante para a pessoa que é objeto da mesma. Então, a partir daquele momento, o ambiente não fica legal, porque o cara deu em cima, beleza. A mulher disse que não, que é comprometida, não está afim e tudo mais. O cara saiu e continua na dele. Ótimo, o clima é o mesmo, todo mundo entende. Eu até diria que hoje eu tenho mais amigas do que amigos. Eu acho que eu tenho uns 2 amigos e eu tenho uma média de umas 10 amigas que são amigas mesmo. Mas a maioria dessas amigas, quando a gente se conheceu, eu estava sozinho e é claro que de uma forma ou de outra, em algum momento, eu cheguei a tentar paquerá-la. A dar junto, chegar em cima, seja qual for a palavra que queira dizer, eu cheguei. Mas no momento em que essa pessoa, ela demonstrou que era comprometida, que ela gostava muito de mim, por amizade mesmo, né? Que ela não tinha esse mesmo interesse que eu e que eu respeitei essa pessoa. Então, a partir daí, se eu realmente tinha admiração por ela, também poderia ter essa mesma admiração como amigo. E aceitei. Então, o que acontece? Hoje, essas pessoas são minhas amigas e a maioria delas que eu ainda tenho um contato, elas também são amigas, inclusive da minha própria esposa.
né? E eu deixo bem aberto também. Um dia, muitas, eu cheguei também. A gente era aluno de faculdade, eu não sei, em determinado momento eu era solteiro e não sabia se ela era solteiro ou casado, alguma coisa. E simplesmente aconteceu isso e tudo bem, não deu certo, mas a gente não perdeu. Por que não perdeu? Porque não houve assédio. Porque eu não insisti. Claro, eu poderia até, em alguns casos, ainda ter uma esperança, tal, porque era casada, mas o casamento estava conturbado, tal. Mas depois que eu vi que não ia dar em nada, que aqui mesmo com tudo aquilo, eles viviam juntos, eu tive que cair fora. Não podia também acabar o casamento de alguém para simplesmente chegar e ocupar o lugar. Isso aí também, a felicidade tem que ser dos dois e não apenas de um. Essa conduta, segundo a autora, poderá ser contrária ao princípio da dignidade, da igualdade de tratamento. Por outro lado, além desses métodos explícitos de assédio sexual no trabalho, existem vários outros, mais discretos, que por sua repetição ou em virtude do caráter da vítima podem ser considerados ofensivos e humilhantes. A pessoa é religiosa, a pessoa ela tem uma certa conduta e não gosta de determinadas ações e a pessoa continua com aquelas ações, né? Aquelas práticas, por mais que seja implícita, por mais que não vá diretamente a ela dando cantado alguma coisa, mas que faz tudo aquilo que a pessoa não gosta também naquele ambiente. Dessa forma, um convite para um jantar a sós, embora por si só possa ser tipificado como assédio sexual no trabalho, mas como uma inofensiva cantada, a depender da sua existência, principalmente tratando-se de uma pessoa casada ou muito religiosa, pode ser capaz de criar um clima intimidativo no ambiente de trabalho. Veja, a pessoa ela é casada, ela tem a sua parte moral, ela não gosta daquilo, é uma pessoa totalmente fiel, então ela não gosta desse tipo de atitude, que alguém fique convidando ela para um almoço, às vezes, digamos, uma carona, alguma coisa assim, é normal que você venha, vai conversando, independente de ser chefe, né, e alguém que funcionário, pode ser dois colegas de trabalho também que estão na mesma linha de trabalho, e um convida o outro, dá carona, rapaz, vamos almoçar junto? Não, rapaz, eu não vou, prefiro em casa, não, vamos, tal, aqui hoje eu pago, amanhã você paga, isso aí é o normal. Só que é claro que no momento que a pessoa não aceita, é claro que o outro também tem que saber o limite, ela não está afim, pronto. Só que, poxa, jantar é algo que vai além do horário de trabalho, é algo que não está. O almoço, você almoça, às vezes não dá tempo em casa e volta ao trabalho, tudo bem, pode almoçar junto. O jantar eu acho mais íntimo. Convidar para uma festa, alguma coisa, mais íntimo ainda. E a partir daí, a pessoa, se ela vê aquela outra como amiga, ela pode até sair, mas junto também com outros também, tal, beleza. Mas se não, ela não vai querer. Principalmente se ela não tem interesse nenhum em estar junto daquela pessoa, né? Outra coisa também interessante é que quando uma mulher gosta de um cara com amizade, ela se sente bem ali, conversa com ele, muitas vezes essa atitude dela é traduzida, digamos assim, compreendida de forma errônea. E o cara acha que ela está afim dele. E aí começa determinadas investidas, que essa pessoa até se decepciona. Poxa, eu gostava tanto do jeito do cara, o cara é legal e tudo mais, mas só porque eu saio com ele, às vezes a gente vai comer alguma coisa, conversa, fica aqui numa boa aqui, me abre um pouco para ele, ele acha que eu estou afim de, sei lá, manter relações sexuais, de ficar com ele, alguma coisa assim, quando na realidade não é bem assim. Dizem até muitas pessoas que não há amizade entre homens e mulheres, mas as próprias pessoas que falam desse jeito é porque na cabeça dela nunca houve esse tipo de amizade, né? Eu tenho, minhas maiores amizades são mulheres, me sinto super bem, como também a maioria das minhas amigas fala que elas têm muitos amigos homens, sempre do sexo oposto, e isso aí não significa dizer que a gente vive de vez em quando como namorado, como ficantes, nada disso. Somos amigos, né? Depois cada um se casa e mesmo assim somos amigos. Somos amigos a ponto de que não aceitamos, por exemplo, que se uma delas arruma um namorado e esse namorado é muito ciumento, ele tem que saber que antes dele aparecer na vida dela existia nós que somos amigos dela, que fazemos parte da vida dela. Claro,
Existe a parte íntima que tem que ter também do casal, mas a pessoa que está chegando também tem que saber esse outro lado, porque isso também gera assédio, né? Da pessoa querer dominar a vida do outro a partir do momento que está com ela. Bem, então, por hoje, o assunto sobre assédio sexual é esse. Para todos os alunos, né, da rede pública que estuda aqui comigo, nas aulas remotas, então haverá um exercício, a gente vai colocar também esse exercício, e você responde e manda para mim as respostas também através do Google Class. E as demais pessoas que estão acompanhando no canal, sejam bem-vindas, se inscrevam, assine também, ative o sininho, e a partir daí vamos fazer junto esse diálogo, esse aprendizado, em que a gente promete dar o mesmo conteúdo como a gente pode dar quando está dando aula normal, quer dizer, no SENAC, no IFRN, nos IFs da vida, nos demais locais de curso técnicos. Então, a qualidade do curso é o mesmo, o material é o mesmo. É claro que não podemos aqui emitir certificados, mas também você não vai necessitar de certificado. Cada módulo desse você pode muito bem colocar no seu currículo, porque no momento que você vai para uma entrevista de emprego, tudo que vai ser perguntado a você é sobre o curso que você fez, você pode comentar muito bem sobre isso. E, é claro, fazendo esses cursos com a gente, vocês também aprendem a ter uma certa conduta esperada, aprendem a analisar o mundo de outra forma, assim como vocês aprenderam técnicas de venda, assim que vocês aprenderam também o relacionamento também humano em gestão de pessoas. Então, a nossa aula de hoje é essa, e até a